pessoal! E aí, turma? E aí, time P13? Nosso time do projeto 13 Questões. Deixa eu dar o meu boa noite, meu boa tarde, meu bom dia, meu olá para todos vocês, seja lá qual o horário que você estiver assistindo esse nosso vídeo. A aula de hoje, a conversa de hoje, o bate-papo de hoje é sobre o lançamento do nosso projeto 13 Questões. Projeto 13 Questões que já é uma tradição aqui do meu canal, que é um projeto que a gente faz para preparar os alunos para a primeira fase do exame da OAB. Então, essa é a ideia do projeto 13 Questões. O que é o projeto 13 Questões? O projeto 13 Questões é um projeto que é realizado para a gente auxiliar os alunos, auxiliar todos aqueles que vão fazer o exame da OAB a se prepararem para o exame da OAB com uma metodologia, com uma técnica, com informações seguras de alguém que já tem mais de 15 anos de experiência de magistério, certo? E já se vão aí 12 anos de experiência no exame de ordem, certo? Alguém que é advogado, alguém que já foi aprovado no exame da OAB, por óbvio, né? Na primeira vez que fiz, lá em 2005, e essa é a ideia, trazer não só a minha experiência como aluno, já fui concurseiro, fui aprovado em concurso, saí de concursos, né? Deixei, me exonerei de cargos para ficar na advocacia. E essa é a ideia, mostrar para vocês como é importante a gente ter um planejamento, uma técnica, uma forma de estudar. E essa forma apresentada, ela não é uma forma, vamos dizer assim, realizada por um estudante que quer explicar para vocês como estuda, não. É uma forma de alguém que já foi, sim, sem dúvida nenhuma, porque todos nós somos estudantes, mas alguém que é especialista na área, alguém que trabalha com aprovação da OAB diuturnamente e que quer apresentar para vocês um projeto que é um projeto super importante, que vai auxiliar, sem dúvida nenhuma, todos aqueles que têm algum tipo de dúvida ou aqueles que querem um direcionamento, que querem um norte, que querem uma estrada para seguir, para se prepararem para o exame da OAB, primeira fase. E também aqui nós já vamos ter, sem dúvida nenhuma, já caminhos, propostas para a segunda fase da OAB, principalmente para a galera que quer fazer o direito constitucional, que é a disciplina que mais aprova do exame de ordem na segunda fase. Então, deixa aqui já me apresentar para vocês. Eu sou Matheus Silveira, dono desse canal que vocês estão vendo. Esse é o meu canal, o canal do PMS, o canal do professor Matheus Silveira. Sou professor universitário, mestre em Direito, especialista em Direito, professor de preparatórios em exame da OAB há mais de 12 anos, já dei aula em diversos preparatórios do Brasil todo e hoje sou professor do curso CEISC, o maior preparatório de OAB do Brasil, certo? E esse é um projeto meu, é um projeto que eu apresento para todas as pessoas que querem ter acesso, certo, ao meu canal e que querem poder estudar de uma forma segura, mesmo que seja um projeto gratuito como esse, que traz algumas discussões, tem algumas novidades agora que a gente vai estabelecer aqui, que podem transformar o projeto não só em gratuito, mas aqueles que querem um estudo seguro, acessível, certo? E de confiança, que vai levar vocês à aprovação. Esse é o projeto que vocês precisam fazer, projeto 13 Questões, o P13 da OAB. Se vocês assistirem, nós temos vídeos da terceira edição, da segunda, da primeira edição, essa é a nossa quarta edição. Se vocês assistirem vídeos das edições anteriores, vocês verão que nós temos uma chuva de elogios ao projeto. Então, aqui está a maior propaganda. A propaganda é exatamente todas as pessoas que realizam o projeto, comentam exatamente o sucesso que conseguiram com o projeto, e é esse o meu convite. Bora lá fazer parte desse time de aprovados, desse time de pessoas que realizaram o projeto, cumpriram com as aulas do projeto, cumpriram com a proposta do projeto e, com certeza, alcançaram o seu objetivo, que é a aprovação no exame de ordem. Bora lá? Muito bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então,
Esse é o nosso projeto 13 questões. Por que 13 questões, né? O que você vai estudar? Como é que você vai se preparar para a OAB? É isso que a gente vai conversar no encontro de hoje, é isso que a gente vai conversar nessa aula, é o seguinte. E aí uma pergunta que surge muito frequente, né? É por que nós estamos falando de projeto 13 questões. Tem alguma coisa a ver com partido político, com 13, 22, com alguma coisa assim, professor? Não, tem nada a ver. É apenas matemática e a questão de eu dar aula de disciplinas que, juntas as questões no exame da OAB, somam 13, certo? Eu sou professor de 4 disciplinas, porque eu advogo nessas disciplinas, eu atuo na área de direitos humanos, de direitos fundamentais, na área de proteção ao meio ambiente, com discussões internacionais. Então eu dou aula de direito ambiental, de direito internacional, de direitos humanos e de direito constitucional, certo? E essas 4 matérias que eu dou aula no exame da OAB, que eu preparo o pessoal para o exame da OAB, hoje no CEISC, certo? E vocês veem eu dando dicas, dando pequenas aulas aqui no nosso canal, vocês verão que essas 4 disciplinas, elas somam 13 questões. Por isso, o nome do projeto é Projeto 13 Questões. Essas disciplinas são muito importantes para o exame da OAB, certo? Porque essas 4 matérias juntas, somando 13 questões, elas somam 32,5% do número de acertos que você precisa alcançar para ser aprovado na primeira fase do exame da OAB. Porque é importante a gente entender, na primeira fase do exame da OAB, você precisa realizar, você precisa acertar 40 questões. Você não precisa acertar todas as questões, você precisa fazer 50% da prova. A prova é com 80 questões, você precisa acertar 40 questões. E o objetivo do projeto 13 questões é dar a vocês um norte, mostrar a vocês que é possível você estudar disciplinas que vocês talvez nem dessem atenção, porque eu sei que a maioria é a turma do civil, penal e trabalho, e aí a galera só estuda muitas vezes civil, penal e trabalho, e falta conteúdo lá na hora da prova. Por que falta conteúdo? Porque a gente tem 17 disciplinas. Se você estudar só 6, faltam 11. Certo? Então esse é o elemento. Você precisa entender que algumas disciplinas você não pode deixar de lado no exame da OAB. E essa é a ideia do projeto 13 questões para mostrar isso para vocês. E vejam, eu estou falando isso para a galera do exame 37. Se você que vai fazer o exame 38, aí nós já não estamos falando mais de 17 disciplinas. Nós estamos falando de 20 disciplinas. Porque no exame 38 nós teremos a introdução de 3 novas disciplinas, que são eleitoral, que são financeiro e que é também, né, o direito previdenciário. Então teremos a introdução de 3 novas disciplinas importantes aqui para a gente poder fazer um destaque e que estabelecem aqui uma necessidade de uma nova preparação, de uma nova organização dos estudos. Então vejam, turma do exame 37, turma da 4ª edição do projeto 13 questões, nós estamos falando nessas 13 questões de 4 matérias, são as 4 matérias que eu sou professor, e nessas 4 matérias nós temos 7 questões, certo, de direito constitucional e 2 questões das demais disciplinas, direito ambiental, direitos humanos e direito internacional. Então vejam vocês, fazer aqui um destaque aqui, ó, 2 questões de direito ambiental, 7 questões de direito constitucional, 2 questões de direitos humanos e 2 questões de direito internacional. Juntas essas disciplinas somam 13 questões. Por isso o projeto é 13 questões, por isso o P13 da OAB, certo? Se você imaginava qualquer outra coisa, daqui a pouquinho você que está meio enlouquecido com essa função política que o Brasil está, esteve e permanece, mas isso não nos interessa para o exame da OAB. O que nos interessa, aí é importante, é a análise jurídica adequada. O que nos interessa é entender a Constituição e como a banca irá cobrar temas constitucionais, ambientais, de direitos humanos e de direito internacional na tua prova. Aí sim nos interessa. E aí muitas vezes a gente tem que voltar à realidade, porque às vezes a pessoa deu uma voada um pouco fora da realidade por questões políticas. Aí não nos interessa. Então a gente precisa voltar um pouco a isso
para entender quais são as cobranças que a banca vai fazer e o que são pontos certos para responder em perguntas a serem realizadas pela banca, e é isso que a gente vai ver. Então, portanto, 13 questões, projeto 13 questões, projeto P13 da OAB, exatamente trazendo 4 disciplinas: ambiental, constitucional, direitos humanos e internacional. E vejam, essas 13 questões certas formam 32,5% do total de acertos que você vai precisar na prova. Então nós vamos já garantir aqui quase 1/3 da prova no projeto 13 questões. Porque se nós acertarmos 13, 13, 13, vai dar 39, falta uma, né? Então é quase 1/3. Nós estamos aqui acertando quase 1/3 das questões que a gente precisa para ir para a segunda fase do exame da OAB. Beleza? Ok? Entenderam isso? Vamos então para a nossa segunda etapa da nossa apresentação do projeto. Veja, você sabe estudar por questões? Essa é uma pergunta bastante importante, porque tem muita gente que faz questões. Vai lá, lê uma questão, marca a alternativa A, verifica por que A é o fundamento, e depois vai lá fazer a 2, vai fazer a questão 3, a questão 4, marcando a alternativa, vendo se acertou, vendo se errou, e vendo qual é o fundamento daquela resposta. Será que é assim que se estuda por questões? E eu vou te dizer que não. Estudar por questões é muito maior que isso. Estudar por questões é você fazer a questão 1, marcando a alternativa A como a certa, vendo o gabarito e vendo que a A é a alternativa certa, olhando o fundamento da letra A, vendo os assuntos mencionados no enunciado da questão, vendo também os temas perguntados na letra B, por que eles estão errados, por que eles não respondem àquela questão, ver os temas perguntados na letra C, ver os temas perguntados na letra D, ou seja, fazer uma análise da questão, entender o que a banca examinadora quer. Muitas vezes vocês verão, e alguns aqui talvez já foram até meus alunos, nas revisões do CEIS, que é a maior revisão do Brasil, a revisão Turbo, vocês vão ver apostas minhas, como eu vou fazer aqui no projeto. E vocês verão que eu vou acertar essas apostas. O projeto 13 questões é muito conhecido exatamente porque dentro do projeto, em regra, a gente entrega as 13 questões que virão na prova. Ou seja, se a galera estudar o que eu estou dizendo, vai acertar essas 13 questões. 13 questões que muitas vezes a pessoa negligenciava, não dava muita atenção. E frequentemente a gente vai ter pessoas rodando por uma, por duas. Se você vai colocar 13 questões no seu cartel de estudo, nossa senhora, você está garantindo a tua aprovação com segurança para a segunda fase da OAB. Mas vejam, estudar por questões não é a mesma coisa que fazer questões. Estudar por questões é entender a posição da banca, é verificar por que as assertivas, né, as alternativas erradas, estão erradas e procurar o fundamento, a explicação do conteúdo das alternativas erradas, ver por que a alternativa X é certa, verificar o fundamento legal também do porquê ela é certa. Então vejam, é estudar o tema, é entender o que o examinador gosta de perguntar, entender os assuntos que o examinador gosta de abordar. Isso é estudar por questões. Nas aulas que vocês já têm disponíveis das edições anteriores do projeto 13 questões e nas aulas que vocês terão da quarta edição do projeto 13 questões, vocês terão a proposta de estudar por questões. E vão ver que eu vou ser muito crítico com aquelas pessoas que mandam muitas vezes vocês estudar em cronogramas. Estuda hoje num cronograma 50, faz 60 questões, faz 70 questões. Isso é um simulado. Isso não é um estudo por questões. Porque fazer 50, 60 questões por dia, você não vai conseguir compreender todo o conteúdo envolvido, tudo que a banca cobra, porque você não vai ter esse tempo. Você não vai ter esse tempo disponível para fazer um estudo, para tirar todo o suco daquela questão, tirar todo o conteúdo necessário daquela questão. Você não vai ter esse tempo para fazer 50 questões. Você vai marcar o X naquela questão, vai ver se acertou, vai ver se errou. Isso é fazer questões, como eu faço um simulado. Agora, isso não é estudar por questões. Aí nós temos algo bem diferente.
Estudar por questões é algo diferente e importante de a gente entender isso, certo? Da gente compreender esses pontos e esses elementos. Então, você sabe estudar por questão? Essa é a primeira pergunta. Se você não sabe, você vai aprender com a gente no projeto 13 questões. Segunda pergunta, eu preciso estudar tudo que foi dado na graduação, naquelas 17 disciplinas? Aí é um dos grandes erros dos alunos. Os alunos veem tanto conteúdo, buscam doutrinas, buscam os resumos do caderno, né, de outros colegas, tem tanto material, porque é tanto conteúdo, nós estamos falando até o exame 37 de 17 disciplinas. A partir do exame 38, nós estamos falando de 20 disciplinas. Então é tanto conteúdo que o aluno não tem a menor ideia do que ele precisa estudar. Então o projeto 13 questões visa guiar você para estudar aquilo que vai cair, os temas centrais. E, além disso, guiar vocês para as principais apostas minhas. Eu que sou especialista no exame de ordem, eu que sou uma pessoa que já está há muito tempo aí no mercado e que tem. É só você olhar aí as provas anteriores, verificar as revisões, verificar o conteúdo, inclusive aqui do próprio canal, das minhas redes sociais que estão aqui embaixo. Ó. Você consegue enxergar aqui minhas redes sociais, ó. Professor Matheus Silveira, você me acha lá no Instagram, você me acha no Facebook, aqui no YouTube, certo? Você me acha lá no Co-app, você me acha com o professor Matheus Silveira em quase todas as redes sociais. E aí, você verá que é muito, mas muito comum a gente acertar em cheio. Às vezes, numa aula de 20 minutos, 30 minutos, numa revisão, o conteúdo que vai cair na prova. Por quê? Porque a gente estuda a banca. A gente sabe que a banca tem uma frequência de questões. A gente sabe que a banca tem temas que ela curte, que ela gosta mais, que ela gosta menos, mas ela cobra. Então, o projeto 13 questões, ele tem edições, ele podia ser uma edição só e a gente ia atualizando os vídeos, mas não. Por quê? Porque a cada prova, o examinador vai usando o seu cartel de perguntas que ele tem disponível. Então, muitas vezes, um assunto que ele gosta, mas ele cobrou no exame 35, ele vai cobrar menos, ou talvez nem cobrar no exame 36, mas daqui a pouco, no 37, ele volta. Então, todo o projeto 13 questões, ele tem uma peculiaridade, que são as apostas para a prova específica. Ou seja, nesse caso, para o exame 37. Então vejam vocês que nós temos apostas específicas, sem dúvida, para o exame 37 e faremos elas. E por isso eu garanto para vocês não precisam estudar tudo que foi dado na graduação, por exemplo, em Direito Constitucional. Mas vocês terão que estudar temas específicos que são as minhas apostas para o exame da OAB, para a prova do exame 37 e que com certeza, como acontece com muita frequência e vai acontecer de novo, nós vamos acertar boa parte desses temas e vamos dar para vocês o instrumento necessário, a preparação necessária para que vocês possam gabaritar as 13 questões. Porque esse é o nosso foco. O nosso foco é que vocês consigam gabaritar as 13 questões que virão, certo? No nosso projeto, ou seja, em ambiental, internacional, direitos humanos e constitucional. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objeto, esse é a nossa busca, certo? Beleza? Então, respondendo, você precisa estudar tudo que foi dado na graduação? Não. Você precisa estudar os temas que a banca mais cobra. E quem vai te mostrar isso? Eu. E vou te mostrar quais são os temas que terão mais chance de cair no exame 37. Então, ele é um estudo direcionado. Ele é um estudo que mostra o conteúdo que mais cai e aposta em alguns conteúdos que, pelo ciclo, que pela normalidade das cobranças do examinador, pelo conhecimento da banca, são perguntas que estarão na tua prova. Certo? Beleza? E aí? Qual o conteúdo de estudar para a OAB? Exatamente isso é o objeto do projeto. O projeto vai apresentar para vocês um cronograma, o projeto vai apresentar para vocês exatamente uma forma de você se organizar e vai dizer, esses conteúdos você não pode deixar de fora, esses conteúdos você precisa estudar, esses conteúdos você precisa fazê-los, certo? Essa é a ideia, para você entender que você não precisa estudar tudo. Mas você precisa estudar de forma inteligente. Você precisa estudar de forma adequada para
conseguir sucesso e gabaritar as nossas 13 questões. A quarta pergunta diz assim: qual o planejamento realizado numa reta final de estudos? Eu estou chamando de reta final um período de 90, 60 ou até 45 dias de estudo, que são períodos onde a gente consegue, com bastante tranquilidade, garantir o conteúdo necessário para gabaritar as 13 questões das nossas disciplinas e para entender uma forma de estudar os demais conteúdos, porque não adianta você gabaritar 13 questões e não chegar a 40. Então eu preciso que você estude as 13 questões do meu projeto, mas estude outras, porque você precisa chegar ao número ideal, que é a 40. Portanto, o nosso cronograma não é um cronograma diário. Vocês não terão aulas diárias, porque aqui eu estou entregando 13 questões e vocês precisam de 40. Então vocês precisam ter uma disciplina para acompanhar as aulas, para acompanhar os conteúdos, o nosso cronograma do projeto, nos dias adequados que eles sairão, e além disso, fazer o estudo das demais disciplinas. Mas com as técnicas que nós vamos passar aqui, com a forma do estudo por questão, você conseguirá estudar as demais disciplinas com essas técnicas que nós vamos passar aqui. Ou seja, o projeto vai dar instrumentos, ferramentas que vão fazer com que você aprenda a estudar por questões e, ao aprender a estudar por questões, conseguir atingir os seus objetivos. E vejam, estudar por questões não é ignorar videoaulas, muito pelo contrário. As videoaulas são essenciais. Estudar por questões não é ignorar, por exemplo, um conteúdo de PDF, ou até olhar alguma doutrina mais direcionada, mais específica, uma doutrina especializada para o exame da OAB. Por exemplo, nós temos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, nós temos aqui, deixa eu pegar aqui, no curso CEISC, nós temos o OAB mapeado, que é um conteúdo teórico, o melhor do país, não há dúvida nenhuma disso, feito pelos maiores especialistas de OAB do Brasil, nós, professores do CEISC, que você encontra nas livrarias, certo? Que você pode ter aqui um conteúdo resumido, direcionado para a tua aprovação no exame do OAB, principalmente para aqueles que precisam de um maior corpo de estudo, porque às vezes a pessoa só fazendo a questão e buscando as respostas não consegue entender o todo. Então ela precisará de uma videoaula, ela precisará de um conteúdo em PDF para se organizar, ela precisará de uma leitura das leis, das normas, daquelas que têm maior incidência, porque a gente estrutura o nosso estudo por questões com todas as valências necessárias para a tua aprovação. Certo? Até porque não há um método infalível, mas há formas da gente estabelecer um estudo que seja um estudo completo, que consiga utilizar todas os principais elementos, as principais técnicas, certo? No seu melhor, ou seja, no seu maior potencial. Então, vejam que a gente tem qual o conteúdo estudar, nós vamos apresentar esse conteúdo, qual o planejamento realizar numa reta final de estudos. E aí, quando a gente chega nessa ideia de planejamento numa reta final de estudos, a gente tem que entender o seguinte, que muitas vezes vocês não vão conseguir estudar todas as disciplinas que estão cobradas no exame do OAB, que formam as 80 questões, no mesmo nível. Que vocês tenham que fazer alguma seleção, ou seja, selecionar um número de disciplinas que forme um número X de questões que seja um número que garanta com segurança a tua aprovação. Então, quando a gente pergunta o que estudar, muitas vezes é importante a gente entender que a gente tem que estudar um núcleo duro de disciplinas. O que seria isso? Seria um número X de disciplinas que juntas, somadas, irão perfazer 45, 50 questões na prova. Professor, digamos que elas perfaçam 50 questões. Quer dizer que eu só vou estudar essas disciplinas que somam até 50 questões na prova e as outras 30, que são outras disciplinas, eu não vou estudar? Errado essa tua conclusão. Você vai estudar todas.
mas teremos níveis diferentes de estudo. Então, nós pegaremos o chamado núcleo duro. O que é o núcleo duro? O que é um núcleo duro, né? O núcleo duro é um centro que você não pode mexer, que é duro, que não dá para alterar. Então você vai formar o núcleo duro das suas disciplinas, aquelas disciplinas que serão as centrais, aquelas disciplinas que serão as principais, e a partir desse núcleo duro das disciplinas que são as centrais, que são as principais, você vai organizar os seus estudos. Ah, professor, pode me explicar isso de uma forma desenhada ou alguma coisa assim para eu entender melhor? Sim, claro que posso. Bom, eu dividi aqui nessa tabela, que vocês têm acesso também ao material, certo? Só tem acesso ao material quem faz parte do nosso canal do Telegram. Então vá, corra e participe do nosso canal do Telegram. O link para participar do canal do Telegram está na descrição desse vídeo. Então corra lá, né, e ache o link. Ele é um canal privado. Só pode acessar o canal quem tiver o link. Então precisa ter o link. Não consegue achar o canal lá no Telegram, certo? E aqui nós temos o seguinte, ó, disciplinas e prioridades, número de questões e o que estudar. Eu dividi a prova em 3 blocos, tá? Na verdade são 4 blocos. Bloco 1, 2, bloco prioridade 1, bloco prioridade 2, bloco prioridade 3 e bloco geral. Aí eu tenho o seguinte, a prioridade 1, que não pode ficar de fora de nenhum projeto de estudo, são as 2 disciplinas mais importantes. Por que elas são as mais importantes? Por 2 motivos. Elas têm o maior número de questões e o menor conteúdo. Por esses 2 motivos, maior número de questões e menor conteúdo para estudar. Por esses 2 motivos, as disciplinas do bloco 1 são as de maior importância e, portanto, estão na prioridade 1. Que disciplinas são essas? As disciplinas de ética e constitucional. Ética, nós temos 8 questões, e temos ali o Código de Ética, o Estatuto da Advocacia, que são conteúdos pequenos, comparados com direito penal, com direito civil, com direito do trabalho. Constituição, nós temos 250 artigos da Constituição, então nós temos pouco conteúdo para 7 questões. Essas 2 disciplinas formam 15 questões que são essenciais e precisam estar no teu planejamento de estudos. 15 questões, certo? No bloco 2, nós temos as disciplinas que são as disciplinas mais estudadas numa faculdade de Direito, aquelas disciplinas que têm o maior número de cadeiras numa faculdade de Direito, né? O maior número de créditos numa faculdade de Direito, que são as disciplinas de Civil e Processo Civil, Penal e Processo Penal, Trabalho e Processo do Trabalho. No bloco 2, eu proponho para vocês que você selecione 2 dessas 3. Ou seja, eu tenho, em Civil e Processo Civil, eu tenho o que eu chamo de Grupo A. Então, na prioridade 2, eu dividi a prioridade 2 em 3 grupos. Grupo A, Grupo B e Grupo C. Grupo A, Civil e Processo Civil. Grupo B, Penal e Processo Penal. Grupo C, Trabalho e Processo do Trabalho. No bloco de prioridade 2, eu estou propondo que você escolha 2 grupos dos 3. Ou escolha o grupo A e o grupo C, ou o grupo B e o grupo C, ou o grupo C e o grupo A. Ou seja, essa escolha é uma escolha sua. Mas você tem que escolher 2 dos 3 grupos. Eu tenho o grupo A, o grupo B e o grupo C. Por quê? Porque as disciplinas juntas, elas formam 37 questões. Mas vejam, você estudar para Civil e Processo Civil é muito mais trabalhoso do que você estudar para Ética e Constitucional. Porque o conteúdo de Ética e Constitucional é muito menor. Então você vai ter 15 questões estudando para Ética e Constitucional e 7 e 14 para Civil e Processo Civil. Certo? Então você tem que cuidar disso. Então por isso que eu estou dizendo, esse grupo é prioritário, é essencial. Você precisa estudar, no mínimo, 2 grupos da prioridade 2. Então, ou o grupo A, que traz Civil e Processo Civil,
com o grupo B, que traz penal e processo penal, ou o grupo A, por exemplo, com o grupo C, que traz civil e processo civil no grupo A, trabalho e processo trabalho no grupo C. O que importa é que você some em disciplinas estudadas no mínimo 23 e no máximo 26 questões. De 23 a 26 questões. Então você pode pegar civil e processo civil e você pode pegar penal e processo penal. Civil e processo civil tem 14, penal e processo penal 12. Somando as duas vão dar 26 questões. Já com as 15 de ética e constitucional, você já tem, certo? 41 questões. Você já tem 41 questões. Certo? Então vejam, escolham, tá? Escolham do grupo A, do bloco de prioridade. No bloco de prioridade 1, você vai estudar as duas disciplinas, ética e constitucional. Essas não tem como deixar de estudar. Essas são prioridade 1. No bloco de prioridade 2, nós temos 3 grupos, grupo A, B e C. Você vai estudar 2 desses grupos. Você escolhe. Ou o grupo A com o C, ou o grupo B com o C, ou o grupo A e o grupo B, ou o grupo C e o B, ou o grupo C e o A, ou seja, quem vai escolher vai ser você. Certo? Beleza. Depois, nós vamos ter o bloco de prioridade 3. Nesse bloco de prioridade 3, nós temos as demais disciplinas do projeto 13 questões. Ambiental, internacional e direitos humanos. Essas 3 disciplinas fazem 6 questões. Por que estudar elas? Ora, porque elas estão no projeto. Por que estudar elas? Ora, porque eu não preciso pegar uma doutrina para conseguir acertar as 6 questões. 2 de ambiental, 2 de direitos humanos e 2 de direito internacional. Por quê? Porque o examinador repete muito as perguntas que ele faz. Ele gosta de conteúdos específicos nessas 3 disciplinas. E eu vou mostrar para vocês quais são os conteúdos que ele gosta e o que você tem que estudar para cada disciplina. Ou seja, não é muito conteúdo em nenhuma delas. Tanto que, frequentemente, nas revisões, onde eu tenho 30 minutos de aula para dar a aula de ambiental, eu acerto as 2 questões que caem na prova. Por quê? Porque o examinador pergunta temas específicos. Eu não preciso pegar uma doutrina grande, né? Vai pegar um livro de direito ambiental, é uma doutrina desse tamanho. Não, você não precisa. Você vai estudar os conteúdos que eu te der, os conteúdos que eu te mostrar, os conteúdos que eu vou fazer você estudar e eu vou te mostrar. Esse é o importante, esse é o necessário. E aí, então, a gente fecha os conteúdos do núcleo duro. O núcleo duro vai até aqui. Ó. O núcleo duro vai até a prioridade 3. São prioridades. Tanto que o bloco 4 ó, é bloco geral. Né? O bloco 4 é bloco geral. Então, nós temos 3 prioridades. Bloco de prioridade 1, ética e constitucional. Bloco de prioridade 2, civil, processo, penal, processo, trabalho e processo. Cada um forma um grupo A, B e C, e desses grupos você vai escolher 2 para estudar. E o bloco de prioridade 3, você vai estudar essas 3 disciplinas dentro do conteúdo e das aulas que eu der. Nada mais que isso. Você não vai estudar nada mais de ambiental do que eu der. Você não vai estudar nada mais de direitos humanos do que eu der. Você vai estudar só o conteúdo que eu vou passar para você. Certo? Aí você pega 15 questões de ética e constitucional. Vamos dizer que você pegou... Você pegou civil e trabalho. Se você pegou civil e trabalho, você tem 14 questões de civil, mais 11 questões de trabalho. Então você tem 25. Né? Você tem 25. Então você tem 15 questões de ética e constitucional, mais 25 de civil e processo civil, trabalho e processo de trabalho. Então você tem 40 questões. Certo? Como eu disse, a gente tem que chegar a 45, 50 no núcleo duro,
você vai estudar mais 6 questões, 2 de ambiental, 2 de direitos humanos, 2 de direito internacional, e aí nós temos 46 questões que estão no nosso núcleo duro, que são a nossa prioridade de estudos. Como eu disse, nós não vamos deixar de estudar as outras disciplinas, mas a nossa prioridade de estudo será essas disciplinas aqui, que vão estar no nosso cronograma, no nosso planejamento. Tá, professor? E as demais disciplinas? Cara, se você gosta muito de tributário, você coloca a tributária aqui no seu bloco de estudos. Você tira ele lá do bloco geral e coloca ele no seu bloco de estudos. Pode até tirar o processo do trabalho e botar tributário, porque o processo do trabalho é um pouco mais complicado do que direito do trabalho. Direito do trabalho é bem acessível. São bem tranquilas as questões. Agora, você gosta muito de administrativo, você pode botar administrativo no teu bloco de prioridades e tirar alguma questão. Professor, você pode tirar, inclusive, as do bloco de prioridade 3 e colocar direito administrativo. Mas a questão é, o quanto você vai estudar para administrativo, para tributário, é muito mais do que você vai estudar para ambiental, direitos humanos e internacional. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, eu sei o conteúdo que você precisa estudar nas 3 disciplinas. E ali eu vou te dar o conteúdo mastigado. Então você não vai jogar fora essas dicas. Você pode manter o bloco de prioridade 3 e acrescentar outras disciplinas que você gosta. Certo? Nessas disciplinas do bloco geral, você vai buscar dicas, materiais de resumo, as aulas dos professores na revisão turbo do CEISC, para estudar esses conteúdos junto com o grupo do bloco de prioridade 2. Certo? Você vai buscar isso. Mas, vejam, eles não serão o teu foco do planejamento. Você precisa ter um ciclo, uma repetição dos estudos das matérias do bloco de prioridade 1, do bloco de prioridade 2 e do bloco de prioridade 3. As matérias do bloco geral, você vai pegar dicas gerais, você vai olhar as revisões, você vai olhar as questões que os professores dizem, as dicas que os professores passam nas redes sociais. Nossos professores, por exemplo, do CEIS, que estão sempre passando dicas essenciais nas redes sociais para você ser aprovado. Então você vai pegar isso. E aí a gente fecha a nossa estrutura de preparação. Certo? Beleza? Muito bem. Qual a minha proposta? É um exemplo. Eu, Matheus, faria o seguinte. Estudaria o bloco de prioridade 1, constitucional, ética, porque são 15 questões, são os mais importantes, menor conteúdo. No bloco de prioridade 2, eu escolheria civil e processo civil, trabalho e processo do trabalho, porque eu não gosto de direito penal, isso é um exemplo. Quem gosta de direito penal pode tirar civil e estudar para civil, mas não vai deixar de estudar direito do trabalho. Direito do trabalho é bem acessível. É pouco, não é tanto conteúdo, tá? Cobra mais conteúdo, por exemplo, que constitucional, mas não é tanto conteúdo, e é bem acessível as questões de direito do trabalho. E estudaria o bloco de prioridade 3. Somando, dá 46 questões. Eu ia me dedicar a essas 46 questões e ia pegando as dicas das outras 34. Uma dica lá de administrativo que a Prof. Fran, lá do CEIS, que vai trazer. Uma dica de tributário que o Guigui, meu parceiro, meu irmão, vai apresentar para vocês. Conteúdos mastigadinhos que ele apresenta, que bombam na prova. Vou pegando isso, vou consumindo isso e vou colocando na minha rotina de estudos. Mas bem mais leve. Deixando para dar um impulso nessas disciplinas que somam 34 questões que não são a minha prioridade, lá na revisão turbo do CEISC, assistir toda a aula de tributário, toda a aula de administrativo, para pegar os principais temas, as principais dicas, e aí apostar de que dessas 34, nessas dicas que eu vou pegar, eu vou acertar uns 20, 30%. Se eu acerto 20% de 34, eu estou acertando 7 questões. E eu já estou estudando para acertar 40 aqui com essas 46. Então, se eu garanto mais 7 questões naquele grupo, só com as revisões, só com um estudo mais direcionado, desculpe, né? Mas com menor tempo de dedicação,
Isso vai fazer com que eu vá somando, né? E vá conseguindo cada teminha. Por exemplo, CDC e ECA são disciplinas que a galera acerta muito, porque é bastante repetido o conteúdo que é cobrado, tanto no Código de Defesa do Consumidor, quanto na questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, estudar essas disciplinas pode estudar aquilo que o professor está dizendo, da forma direcionada como ele está dizendo, pode trazer um sucesso interessante. Daqui a pouquinho dessas 4, 2 de consumidor, 2 de ECA, você acerta 3. E você não acertava nenhuma. Então, são mais 3 que entram para o teu cartel de acertos, fora aquelas que você está dando prioridade. São as 46 aqui que eu fiz a proposta. Então, essa é a ideia. O núcleo duro é exatamente esse ponto aonde a gente seleciona um número mínimo de disciplinas que somam 45, 46, até 50 questões, e eu me dedico ao estudo, ao planejamento, ao cronograma dessas disciplinas. E as outras 34? Eu não deixo elas de lado, mas aí eu faço um estudo mais direcionado, um estudo, vamos dizer assim, que eu vou pegar mais resumos, vou deixar para estudar naqueles últimos 15, 20 dias esses conteúdos, para ver se dessas 34, talvez eu acerte 20%. Das do núcleo duro, eu preciso fazer 80. 80. Se eu faço 80% de 46, nós estamos falando que eu estou fazendo 38, 39. Se eu faço 80% de 46, eu estou fazendo 37, 36. E aí eu preciso pegar lá daquelas 34, 20%, que é 7. Se eu faço 34 das que eu dei prioridade, mais 7 daquelas que eu deixei para estudar nos últimos dias, fiz 41, que era o que eu precisava para ser aprovado. Lembra, o que a gente precisa é fazer 40 acertos, nada mais que isso. O que a gente precisa é fazer 40 acertos, nada mais que isso. Esse é o elemento essencial, certo? Esse é o elemento essencial e importante. Beleza? Muito bem. Nas outras disciplinas, como eu disse, demais disciplinas, estudar utilizando um tempo menor, elas estarão no cronograma, mas com menor intensidade de estudos, então elas vão ter que estar no teu cronograma de estudos, no teu planejamento, mas com uma menor intensidade. Fazer exercícios, ver temas mais cobrados, pegar as principais dicas dos professores do CEISC na revisão turbo, deixar para fazer esse estudo 15, 20 dias antes dessas disciplinas que você não deu tanta atenção, para pegar aquele conteúdo mais concentrado, aqueles resumos, aquelas apostas que os professores trazem. E aí, dessas apostas, vejam, a minha proposta é que você faça 20% aqui. Naquelas que você se dedicou, naquelas que você se entregou durante todo o período do projeto 13 questões, né? A ideia é que você faça 80%. Então, 80% de 46, você vai fazer ali 34, né? Você vai fazer 35, 36 questões. E 20% de 34, eu quero que você acerte entre 6 e 7. E aí nós já estamos garantindo que você vai fazer mais de 40. Então, essa é a ideia, essa é a proposta. Por isso que eu chamei aquelas disciplinas que eu selecionei de núcleo duro, porque é o núcleo de maior estudo que você vai fazer. Essas aqui de núcleo geral, você vai estudar nos últimos momentos, aqueles últimos 15, 21 dias, e vai ter como meta fazer 20% dessas 34 questões. Ou seja, acertar 7. E você vai ter como meta das 46 questões, acertar 80%, fazer, certo? 33, até menos que 80, né? Aí eu estou nos 70. Fazer 34, 35, 36, certo? Essa é a ideia, essa é a proposta para você entender essa ideia de estudo e concentração disso. Professor, nos temas, certo, do projeto 13 questões, o que a gente vai estudar nessa 4ª edição? Nós vamos estudar no direito ambiental os temas mais cobrados do direito ambiental, que são a Política Nacional do Meio Ambiente, né, no seu Sistema Nacional do Meio Ambiente,
os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, que são os mais destacados, o licenciamento, o estudo de impacto ambiental, a responsabilidade pelo dano ambiental, que ela pode se estabelecer como civil, administrativa e penal, competências ambientais que estão distribuídas na Constituição, competências para fazer leis, competências para administrar, ou seja, competências materiais. Falaremos na ideia da competência ambiental, da competência administrativa infraconstitucional, estabelecida lá na Lei Complementar 140. Trabalharemos o Sistema Nacional das Unidades de Conservação e alguns temas que eu denominei como temas bônus, que são temas de legislação florestal e princípios, que não são temas muito cobrados, mas há uma aposta minha de que ele vai voltar com essas temáticas logo, logo, e a gente precisa estar preparado para elas. Então, nós vamos ver os temas mais cobrados, de maior incidência, frequência, e apostas. Apostas, muitas vezes, em temas que não são tão cobrados, mas que podem ter uma incidência agora no exame 37. A mesma coisa nós vamos fazer no direito constitucional, pessoal. No direito constitucional, nós vamos estudar o controle de constitucionalidade, que com certeza nós teremos questões na nossa prova. Nós vamos estudar os direitos e as garantias fundamentais. Nós vamos ter questão de liberdades, de garantias fundamentais e também de ações. Nós vamos falar de organização do Estado, a ideia das competências, também é uma possibilidade muito forte de questão. É difícil ter uma prova de constitucional sem organização do Estado. Processo legislativo, certo? Ordem social e o poder executivo. São temas que nós trabalharemos para a preparação com o direito constitucional. Sem dúvida alguma. Trabalharemos forte esses temas, certo? Além disso, lá na prova de direitos humanos, nós vamos estudar o tema que mais cai em direitos humanos, aquele tema que é presença constante na prova de direitos humanos, que é a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, famoso Pacto de São José da Costa Rica. Trabalharemos também o Sistema Internacional de Direitos Humanos, estruturado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Trabalharemos a teoria geral dos direitos humanos, suas categorias, suas classificações, né? Seus princípios, seus elementos essenciais, suas características. Trabalharemos essa ideia de teoria geral aqui. E trabalharemos a proteção dos direitos humanos na Constituição brasileira. Proteção específica, direcionada, direta da Constituição quanto a direitos humanos. E também a proteção de vulneráveis, né? A proteção de pessoas que precisam do cuidado, certo? Na ideia da igualdade material, na igualdade de oportunidades. Temas que são essenciais e são os temas centrais em direitos humanos. E nessa edição, no direito internacional, nós vamos dar, sem dúvida nenhuma, destaque à lei de introdução às normas do direito brasileiro. A homologação de sentença estrangeira, que é um tema muito legal de estudar, mas o examinador, frequentemente, quando ele cobra, ele erra. A gente já teve algumas questões anuladas ou então discutidas para se anular exatamente pelo erro dele. No 3, nós vamos estudar a condição jurídica do estrangeiro e outros temas da Lei 13.445. Poderia aqui dizer, por exemplo, a retirada compulsória de estrangeiro, extradição, expulsão, deportação, temas sem dúvida nenhuma pertencentes à Lei 13.445, que é uma das leis mais cobradas ultimamente. A mais cobrada disparado é a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas nos últimos tempos a gente tem uma frequência bem grande da Lei 13.445 de 2017. Estudaremos as duas. Não vamos deixar ele nos surpreender. Vamos, sem dúvida nenhuma, estar preparados para essas duas discussões. E também as questões envolvendo tratados internacionais, como eles são feitos, como eles são realizados, questão envolvendo competências internacionais, entre outros elementos, serão objeto do nosso estudo dentro do direito internacional. Vejam, com isso nós estabelecemos temáticas essenciais aqui para a gente poder estudar, para a gente poder compreender, para a gente poder estabelecer, né, o estudo, certo? Adequado para a gente gabaritar, para a gente alcançar e conquistar o gabarito das 13 questões, que é o grande objetivo nosso no projeto 13 questões. A gente gabaritar essas 13 questões e, com isso, mostrar para vocês uma técnica de estudo que vocês conseguem replicar essa técnica de estudo, inclusive em outras disciplinas. Ao final, vejam vocês que o projeto 13 questões,
que vai iniciar com a sua quarta edição, que é uma edição que vai preparar vocês para o 37º exame da OAB, que vai ocorrer no dia 26 de fevereiro de 2023, traz algumas novidades. Nós temos algumas novidades muito legais para o projeto, né, da quarta edição. Cronograma de aulas e de estudos. Né? Então vocês terão disponíveis um cronograma de aulas e de estudos. Todas as comunicações ocorrerão pelo canal do Telegram, então você precisa fazer aí um Telegram. Quem não tem, baixa logo o aplicativo do Telegram e pega lá o link que está na descrição do vídeo aqui e na descrição de todos os demais vídeos do projeto. Você vai encontrar o canal do Telegram, o link do nosso canal do Telegram, e vai lá, faça parte do nosso canal do Telegram, porque só assim você vai conseguir ter acesso aos nossos materiais e todas as nossas comunicações, todos os nossos avisos ocorrem lá no canal do Telegram. Material exclusivo, certo? Você vai ter acesso a material exclusivo, ou seja, cada aula tem seu material, você vai ter acesso a esse material, você vai ter disponibilidade desse material, você vai poder fazer as questões, você vai poder estudar, ver a análise que eu fiz, item por item, elemento por elemento, além das videoaulas, além das vídeos que você vai ter acesso exatamente, né? Podendo assistir aqui no nosso canal, né, do YouTube. Teremos nessa edição uma novidade, né? Uma novidade que é um teste que a gente vai fazer, que é uma novidade exclusivíssima. Não será para todos, ela terá um número máximo de participantes, que será um clube exclusivo de assinantes. Aqui nós estamos falando de algo que vai ser pago, mas é um clube exclusivo de assinantes, que vai ter uma mentoria, certo? Comigo, certo? Um especialista no exame, alguém que sabe do exame, conhece o exame, e que vai guiar você para a aprovação. Vai guiar você tanto nas dúvidas quanto ao estudo das disciplinas do P13, do projeto 13 questões, e também quanto à preparação anímica, preparação mental, preparação adequada para você conseguir seguir os seus estudos e conseguir chegar com muita segurança, com muita força, com muita preparação adequada para a prova do exame 37. Então você vai ter essa novidade, fica atento. Essa novidade vai ser lançada lá no canal do Telegram. Certo? Nós não vamos falar ela aqui, ela vai ser lançada lá no canal do Telegram, porque ela é exclusiva. Então nós vamos dar uma prioridade, certo? Para essa mentoria para os alunos que estão lá no canal. Certo? Somente se tivermos vagas, se a galera que está lá no canal não pegar todas as vagas da mentoria, aí sim é que nós vamos abrir para a galera de fora, certo? Para a galera que está fora do canal. Mas muito provavelmente as vagas vão ser, certo? Rapidamente, né? Ocupadas pela galera que vai estar com a gente, né? Sem dúvida nenhuma, certo? Lá no canal do Telegram, no projeto 13 questões. Aulas semanais, a gente vai ter a partir dessa aula de abertura, de apresentação, nós teremos aulas semanais até a semana da prova, onde nós temos uma revisão geral, sempre se comunicando com a revisão turbo do CEISC, ou seja, aqui nós não concorremos jamais com a revisão turbo do CEISC, porque eu sou professor do CEISC, então a gente se comunica com a revisão turbo do CEISC, ou seja, a nossa revisão não vai colidir com horários com a revisão do CEISC, certo? Ok? E você vai poder fazer as duas coisas. A gente está preparado para isso, a gente está organizado para isso. Exatamente. Eu quero que você assista as minhas aulas de todos os meus colegas lá na revisão turbo do CEISC, que eu vou trazer apostas que eu não trago, inclusive aqui, né? E vamos ter, junto com essa ideia do clube exclusivo de assinantes, nós vamos ter um cuidado, uma curadoria, ou seja, um cuidado, uma atenção, uma proteção especial para aqueles que fazem parte do projeto 13 questões e vão, se aprovados na primeira fase, fazer a segunda fase em direito constitucional. Aliás, para todas aquelas pessoas que têm dúvida em qual segunda fase fazer, se vai fazer o projeto 13 questões, faça em direito constitucional. Por quê? Porque aqui a gente já vai estar fazendo um estudo enorme de conteúdos que a gente vai ver na segunda fase do direito constitucional.
Ou seja, chegando na segunda fase, você já vai estar com vários conteúdos que você precisaria e já tem, porque você estudou no projeto 13 questões. E, aliás, questões de ambiental, questões de direitos humanos são muito importantes. Todo estudo que a gente vai fazer de ambiental e direitos humanos será muito importante para a segunda fase de direito constitucional. Assim como internacional, por exemplo, nas situações de nacionalidade e de outras situações, como o direito dos estrangeiros, que são temas cobrados em constitucional também. Então, na dúvida, constitucionalize a sua vida. Se você é daquelas pessoas que gostam do direito constitucional, mas está com dúvida de fazer a segunda fase do direito constitucional, não tenha mais nenhuma dúvida. Faça. Faça. Porque já no projeto 13 questões eu já vou te guiando para conteúdos que a gente vai ver aqui na primeira fase e vai aproveitar esses conteúdos, essa forma de estudo, esse jeito de aprender lá na segunda. Então faça sem dúvida alguma. Claro, você tem que fazer a segunda fase de uma disciplina que você goste de estudar. Então, se você não gosta de direito constitucional, de jeito nenhum, você odeia direito constitucional, vai estudar para a primeira fase, porque você precisa para acertar essas questões, mas não conseguiria estudar, né, só direito constitucional para uma segunda fase, ok. Agora, se você gosta, faz tempo que você não vê, mas você gosta da disciplina, quando você estudou, você achava interessante, não se preocupe. A segunda fase, com a gente lá no time constitucional CEISC, você vai ver de A a Z todo o direito constitucional, então não há nada que vai ficar de fora, você pode não lembrar de nada, porque tudo a gente vai te mostrar. E, aliás, quem faz o projeto 13 questões já está se preparando, porque a gente vai estudar um monte de constitucional aqui. É a disciplina que a gente mais vai estudar aqui no projeto 13 questões. Então você já vai sair aqui bem preparado, você não vai sair do zero para uma segunda fase. Você já vai sair lá de 30%, 40%, certo? Para os estudos que vai precisar na segunda fase. Te garanto isso. Então, faça a segunda fase de direito constitucional se você está na dúvida, ou se você sempre gostou de direito constitucional, bora para o time constitucional. E fique atento, lá no canal do Telegram, de novo, nós teremos uma curadoria especial, certo? Para quem vai estar inscrito no exame 37 e fará a segunda fase em direito constitucional. Eu quero todo mundo passando para a segunda fase, todo mundo entrando no time constitucional CEISC. Beleza? Cuidado com isso. Certo, gente? Ótimo. Muito bem. Feito isso, pessoal, deixa eu trazer aqui para vocês, para a gente finalizar aqui a nossa primeira aula do projeto, aquela aula de planejamento, aquela aula de entendimentos iniciais. Deixa eu mostrar, ó, dicas importantes e essenciais que você precisa fazer agora, tomar sua atitude agora. Escolha o seu núcleo duro de estudos, né? Entenda o que é o núcleo duro de estudos. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui, mas está muito bem explicado o que é o núcleo duro aqui na aula, né? E também no próprio material. Mantenha uma rotina de estudos diária, pois a constância é essencial. Então, se você tem 1 hora de estudo garantida na semana, não vai querer estudar 5. Se você nunca estudou 4 horas, 3 horas de estudo, não vai querer começar agora. Comece estudando 1, né? Comece estudando 2. Comece pequeno, mas comece e não pare. É muito melhor do que você começar grande e logo ali na frente parar. Então, mantenha uma rotina de estudos diário, pois a constância ela é essencial. Ela é fundamental, certo? E siga de forma séria todo o planejamento, todo o nosso cronograma, tudo que a gente propôs, certo? E a gente vai se comunicando, a gente vai se falando lá no nosso canal do Telegram, certo? Então, siga essas dicas, que são dicas importantes, que são dicas essenciais, e essas dicas, sem dúvida nenhuma, te levarão à aprovação. Certo, gente? Beleza? Quero deixar aqui para vocês um forte abraço, bora estudar, time, né? P13, o time do projeto 13 questões, aquela galera que vai gabaritar as 13 questões e vai garantir a sua aprovação no exame do AB. E até a próxima aula. Olha aqui, ó, tive uma participação especial aqui. Quem está chegando aqui, o Pedro está chegando aqui, ó, dá um oi para a galera aqui, dá um oi lá, ó, aqui, ó, olha aquele cantinho ali. Galera aqui, quem está participando, o Pedro, chegou da aula, está participando aqui e vai dar sorte para vocês no projeto 13 questões.
Beleza, pessoal? Forte abraço. Até a próxima aula. Estou esperando vocês no projeto. Tchau, tchau.